Hello, galera! Bem-vindos a mais um vlog. Um vlog que vai ser um pouquinho diferente, um Q&A vlog que eu resolvi fazer em formato de vlog, porque eu quero que tenha a ver com o que a gente gosta, sabe? Eu e vocês. Mas eu vou aproveitar esse vídeo para responder várias perguntas relacionadas a trabalho, vida profissional, carreira, que vocês têm me feito nos últimos vídeos. E eu pensei, não quero fazer um Q&A que eu só fique ali sentada respondendo monótono, entendeu? Vou fazer de um jeitinho que eu sei que a gente gosta, que é um vlog de uma semana de trabalho comigo, mais Q&A, nada mais propício, né? Então vocês vão me acompanhar trabalhando e eu vou aproveitando e ao longo dos dias vou respondendo as principais perguntas. Eu acho que vai ficar legal. Na minha cabeça ficou legal, eu espero que dê pra materializar isso. Enfim, hoje é segunda-feira de manhã. Acabei de chegar de um treino muito gostoso de corrida. Eu tô oficialmente de volta à corrida com assessoria. Eu já tinha contado pra vocês que eu corri com assessoria no início do ano, depois parei, fiquei um bom tempo sem, e aí só correndo livre. E aí resolvi voltar a treinar com assessoria. É bem bom, assim. Tipo, é muito bom ter um treino estruturado, pensado pra você, te motiva a fazer também. Ele é muito mais específico, né? Hoje, por exemplo, eu fiz um treino fartlek que você vai alterando velocidade. Então, assim, é bem motivador. E aí, acabei de chegar, vou fazer o meu café da manhã, me arrumar rapidinho. E hoje eu também vou trabalhar de um lugar diferente que não será a minha casa. Eu vou trabalhar de um coworking. Eu vou testar, tem um que é relativamente perto aqui. E aí eu quero testar porque trabalhar de casa é muito bom, é maravilhoso, mas às vezes pode ser um pouco cansativo. E aí, se eu tiver a opção de, às vezes, ir para um lugar diferente, eu acho que pra mim funciona bem. Não sei, então hoje eu vou lá pra conhecer o espaço, ficar trabalhando o dia de lá e, obviamente, vocês vão comigo. Mais uma vez, quase esquecendo de pedir pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscrever. E se você já foi inscrito, só deixar sua curtida. Eu amo vocês. Obrigada por estarem aqui comigo de novo. Vamos lá, vamos começar do começo. Qual é a minha formação e como eu virei gerente de produto e comecei a trabalhar com tecnologia? Gente, eu me formei, vou dar 2 segundos para vocês tentarem adivinhar, em Direito. Vocês acreditam? Nada a ver, né? Mas já contei essa história nas outras redes, acho que eu nunca contei aqui. Eu me formei em Direito em 2019, desde o início da faculdade eu sentia que não era exatamente aquilo. Então eu não curtia muito o curso, comecei a fazer estágios e todo final de ciclo de estágio eu falava, acho que não é aqui. Aí eu testava um outro estágio, acho que aqui também não. Então eu tinha realmente essa sensação de que eu não estava me encaixando, de que não era aquilo, de que eu não gostaria de fazer aquilo pro resto da minha vida, mas eu queria pensar em possibilidades. E aí eu me formei em 2019. A mais honesta verdade é que eu tava me sentindo completamente perdida, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu falava, meu Deus, eu só tenho esse diploma aqui de Direito. Eu fiz o AB, eu passei no AB, tipo, deu tudo certo. Eu fui uma ótima aluna na faculdade, mas eu não queria seguir. E nessa época o Pedro já trabalhava com tecnologia em startup, ele estava se mudando aqui para São Paulo, inclusive, e eu já conseguia ter uma noção de como funcionava, né, a dinâmica dentro de uma startup, e eu percebia que era um ambiente onde existia muita oportunidade para você conhecer áreas novas e se desenvolver. E aí foi essa a minha estratégia, eu comecei a me inscrever em vários processos seletivos em startups, em áreas que demandassem algum conhecimento jurídico, onde o meu conhecimento jurídico pudesse ser útil e o fato, né, de eu ter experiência e ter me formado pudesse ser usado como algo a favor para eu ser contratada. Então, aquele ali eu enxerguei que seria o meu caminho de entrada e a partir dali eu ia entender o que eu queria fazer. Então, eu comecei a me inscrever, passei num processo seletivo aqui em São Paulo, já estava morando aqui na época, eu tinha acabado de me mudar, e aí comecei a trabalhar numa fintech. Eu sempre sou muito engajada nas coisas que eu faço, mas nessa época específica, assim, eu tava com muita vontade de fazer, sabe? Parecia que aquilo tava guardado dentro de mim, que eu não tinha conseguido sentir durante, no período do direito, e eu tava muito afim, com muita vontade de fazer. Então, o tempo todo, né, quando eu entrei
nessa fintech, eu tinha as minhas tarefas básicas da minha área, as coisas que eu tinha que fazer, mas eu tava o tempo todo tentando expandir para conhecer novas pessoas, novas áreas, o que que elas faziam, como que elas funcionavam, como que eu poderia ser útil, como que a gente poderia desenvolver alguma coisa junto. Então eu tava sempre tocando projetos e tal. Isso é uma coisa que é muito legal, você tentar expandir e fazer muito mais além do básico do que é esperado de você, e eu tava o tempo todo fazendo isso, pensando, obviamente, em entregar valor para a empresa, mas também pensando em mim, né, em como aquilo poderia me ajudar a me desenvolver e ser uma profissional melhor e até me dar mais clareza dos caminhos que eu poderia ter. Então, nessa época, foi a primeira vez que eu tive contato com uma área de produto e tecnologia que atendia o meu time dentro, o time que eu trabalhava dentro dessa fintech, e eu guardei aquilo dentro de mim, né, que aquilo era interessante. Eu até fui em alguns eventos, eu sei que tem um grupo chamado Mulheres de Produto, e eu fui em alguns eventos delas para começar a entender um pouquinho melhor do que se tratava. E foi uma experiência muito legal, e esse meu primeiro trabalho, assim, foi muito importante até para eu me conhecer como profissional, para eu entender que eu sou uma pessoa que gosta de imprimir ritmo, que tem vontade de fazer sempre mais, que tá sempre ali querendo entregar e tal. Eu entendi que eu era essa pessoa. E aí, depois de quase 2 anos, surgiu a oportunidade de ir para uma outra fintech, que era uma startup bem early stage, assim. Eu acho que eu fui, se eu não me engano, a 15ª pessoa. Então, foi muito no início. Eu entrei num estágio pré-operacional, né, antes da empresa ir para o mercado de fato e abrir a operação. Então, ali eu entrei para estruturar também uma área operacional de risco, similar à área que eu trabalhava nessa empresa anterior, que já era muito grande. E só que quem já trabalhou e já teve contato com uma startup early stage sabe que o que não falta é coisa para fazer, e que tem mudança o tempo todo, assim, e mudanças significativas relacionadas ao que a empresa vai fazer e quais são os objetivos e qual vai ser o caminho que a gente vai, ainda mais num estágio tão inicial como esse. E aí, lá eu tive a oportunidade de trabalhar muito próxima da minha liderança, que era o diretor de operações, e ele acabou me demandando e me colocando em posições diferentes dessa que eu fui exercer inicialmente, e eu comecei a ter muito mais contato com os times de interface com o cliente, né? Então eu ajudei a estruturar a área de vendas, toda a parte de treinamento de vendas, e também passei a ser a líder de CX, estruturei o time de CX, que é o time de atendimento, né, pós-venda. E eu não tinha nenhuma experiência com isso, foi uma coisa que eu realmente estudei, me dediquei e me esforcei demais. Eu acho que foi uma das épocas mais difíceis e desafiadoras para mim, porque eu tava lidando muito de forma muito próxima com a liderança da empresa, né? E eu queria muito agregar valor e agregar algum tipo de conhecimento também, de uma coisa que eu não tinha conhecimento anteriormente, então me esforcei demais. Mas a gente conseguiu fazer esse trabalho aos poucos e foi muito importante para minha formação profissional ter passado por isso, tanto no sentido de ganhar resiliência, quanto no sentido de ganhar conhecimento de negócio, de entender de negócio, de entender o que é importante, o que é superficial. E essa época, assim, para mim foi muito fundamental. E me colocou numa posição de... eu fui uma das primeiras funcionárias da empresa e eu passei por muitos contextos diferentes ao longo dos anos. Então, me colocou nessa posição de ser uma pessoa que naquele momento era uma das que mais conhecia do negócio, das necessidades e dos clientes, que é uma coisa que é muito importante para um gerente de produto. E aí abriu essa vaga de gerente de produto. Eu já tinha vontade de fazer essa transição. Eu confesso que por mais que tenha sido muito importante, muito fundamental para mim trabalhar com essas áreas de interface com o cliente, não era uma coisa que, tipo, eu falava, nossa, quero fazer pra sempre. E eu sentia dentro de mim essa faísca, assim, de realmente trabalhar com o produto, criando o produto, e trabalhar mais próximo das áreas de tecnologia. E aí, naquele momento, eu não era uma pessoa que conhecia de tecnologia, mas eu tinha tido bastante contato com as áreas de produto ao longo desses anos, principalmente nessa última experiência, e eu era uma pessoa com muito conhecimento de negócio, então eu tinha o que agregar para um time de produto e para o time de engenharia, e eu consegui fazer essa transição dentro da empresa que eu tava. Eu acho que calhou, né, de primeiro surgir a vaga, segundo, de eu estar numa posição muito favorável, e terceiro, de ser uma empresa que permitia esse tipo de flexibilidade, porque eu sei que não são todas que permitem. E uma das próximas coisas que a gente vai falar é sobre o que é necessário, formação, e eu vou dar esse tipo de dica, mas
Se você tá numa empresa que tem a flexibilidade de você tatear e conhecer e expandir os seus conhecimentos, né, trocando com outras áreas, assumindo projetos, faça isso. Isso vai ser muito importante para você. Então foi isso que eu fiz, eu tive essa oportunidade lá dentro dessa empresa, comecei a tocar área de produto, por muito tempo fui a única Product Manager tocando 2 times, fui aprendendo de tecnologia ao longo do caminho, a gente também vai falar sobre isso, né, sobre o que aprender, quais habilidades, mas essa foi a história de como eu me tornei gerente de produto. Tô aqui almoçando sozinha, meio triste, como se eu não almoçasse sozinha todos os dias. Mas enfim, eu trouxe comida, porque ontem eu e o Pedro fizemos marmita em casa. E a gente adora uma comidinha caseira. A gente fez uma marmitinha bem saudável. Gente, eu tava quase acabando de comer. Aí descobri que tem uma área externa aqui. Eu tava humilhadinha lá na cozinha comendo sozinha. Tô sozinha aqui também. Quer dizer, tem outras pessoas. Mas eu tô aqui na minha mesinha bonitinha. Pelo menos terminando de comer, respirando um ar fresco. Porque eu não aguento ficar muito no ar-condicionado, não. Eu passo muito frio, gente. Disclaimer. Tem muitas pessoas em volta. E eu tô aqui gravando como se nada, entendeu? Chega de não fazer as coisas por vergonha. Esse é seu sinal. Bom dia, gente. 5h30 da manhã e eu já tô aqui de microfoninho, sabe? Tem que querer muito. Enfim, tô usando o microfone porque o Pedro tá dormindo e eu não quero que fique muito baixo o áudio. Tô aqui tomando todos os meus líquidos matinais. Ultimamente eu tô tomando... Eu tomo água em jejum. Vocês tomam água em jejum, gente? Tem que tomar água em jejum. Então eu acordo e tomo água em jejum. Quantidades indefinidas, mas eu só vou bebendo, eu sinto bastante sede de manhã. Depois eu tô tomando em jejum ainda. Quer dizer, tudo em jejum no caso, né? Porque eu não como antes de malhar. Mas esse morning shot, que tá super hypado. E pra mim isso aqui é sinônimo de praticidade. Porque antes, e aí não recentemente, eu fazia, espremia o limão, colocava cúrcuma, própolis e tal. Mas assim, dá um pouquinho de preguiça. Não vou mentir. É algo trabalhoso? Não, mas dá um pouquinho de preguiça. E aí, isso daqui eu ganhei recente e eu gostei bastante. Então eu tenho a intenção de continuar tomando. É daquela marca Sublime. Ou Sublime, será? Acho que é Sublime mesmo. Enfim, aí eu misturo Morning Shot com creatina. Pra já resolver isso aqui logo também, porque se eu deixar pra tomar depois eu esqueço. E clorela, que eu tenho aqui em casa. Eu tinha essa caixa, que também é tipo vitamina, tem muita vitamina e tal. Uma planta, tipo espirulina, mas é clorela essa aqui.
e aí eu tomo tudo isso em jejum. Depois disso, eu tomo já o meu pré-treino, porque demora um pouco mais para fazer efeito, então eu já quero tomar logo. E aí depois de tomar o pré-treino, que é esse aqui, esse é da True Source, mas eu vou revezando. E aí depois de tomar o pré-treino, um cafezinho que eu já faço na garrafa, vocês já sabem, porque aí dura pra mim, dura pro Pedro, pra quando eu voltar da academia, então tem um café a manhã inteira, quentinho. Vou tomar tudo aqui e vou treinar. Oi, gente. Neste momento, hoje é terça-feira, são 6h18 e 17, 6h17 da tarde. Tô parando pra lanchar só agora. O dia hoje foi muito corrido. E eu não consegui gravar muitas coisas, não consegui parar pra falar com vocês, não consegui nem lanchar. Estou lanchando nesse momento. Mas acontece, né? Faz parte de dias assim. E aí agora eu fiz essa panqueca, que também achei que ela foi um pouco inapropriada, dado o horário, sabe? Poderia ter só tomado um whey e escolhido lanchar, jantar mais tarde. Poderia, mas aí não sei o que me deu. Eu acho que eu tava com tanta fome que um whey não me pareceu o suficiente, mas eu esqueci que eu já ia jantar. Sei lá, tô aqui só, nem sei o que eu tô falando, tô só comendo minha panqueca, vou terminar de fazer umas coisinhas, umas últimas coisas e já volto pra gente conversar sobre a segunda pergunta desse Q&A vlog. Fiquei pensando em como responder essa pergunta da forma mais didática possível, para que fique claro. E eu queria começar pensando no que é um produto. Acho que é um bom ponto de partida. Mas um produto, nesse contexto que a gente está falando, ele pode ser desde um software inteiro, então um sistema inteiro, pode ser uma feature específica dentro de um app, por exemplo, o Reels no Instagram é uma feature, a área de Pix dentro do seu banco digital é uma feature, e pode ser também uma funcionalidade específica dentro de uma feature. Então, o número de curtidas nos vídeos do Reels, que você pode ocultar ou você pode mostrar. É uma funcionalidade. Sei lá, vou dar o exemplo do meu banco digital, o Nubank, que tem o modo rua que protege os seus pagamentos por Pix. Então, isso é uma funcionalidade específica dentro de uma feature. Então, isso é o contexto do que pode ser um produto. E aí, por mais bobas que algumas dessas coisas pareçam, tipo, aonde tá um botão, o número de curtidas no Reels do Instagram, cada uma dessas coisas ela é sempre pensada. E a decisão de como isso vai ser feito, por que isso vai ser feito, é sempre no contexto de um time de tecnologia. Esse time normalmente é composto por engenheiros de software, que são os desenvolvedores, designers e um gerente de produto, ou algumas outras figuras também, mas sempre tem essas três figuras. E aí o papel do gerente de produto, porque um produto ele é bem sucedido quando ele é muito utilizado pelos usuários, quando ele é muito comprado pelos clientes finais. Então, a métrica de sucesso é esse nível de engajamento que as pessoas têm. E para você conseguir ter muitas pessoas engajadas em usar aquele produto que você constrói, você precisa ter um conhecimento muito profundo do mercado e da necessidade dessas pessoas que são seus usuários ou seus clientes. Então, um dos papéis mais importantes de um gerente de produto e a função que ele precisa exercer é ter um conhecimento muito profundo do mercado e
dos usuários ou clientes para entender quais são as necessidades e o que vai precisar ser desenvolvido. E tudo isso dentro do contexto da empresa, né? Então a empresa tem um objetivo específico, você precisa entender qual que é esse objetivo de negócio, entender quais que são as necessidades dos seus clientes para aí decidir o que vai ser desenvolvido dentro do time de tecnologia para conseguir atender essas necessidades e gerar engajamento e atingir os objetivos da empresa. E aí, isso também envolve muita priorização, então um gerente de produto está constantemente priorizando o que vai ser feito e aí analisando quais são os riscos de priorizar uma decisão em detrimento da outra, porque os recursos são sempre limitados, então você precisa definir o que vai ser feito ou não. E também é muito importante que ele seja capaz de operacionalizar o que foi definido como vai ser feito, né? Então, na prática, no dia a dia, você estar o tempo todo em contato com áreas de negócios e com seus clientes finais, para você conseguir ter boas criações e ideações de como aquele produto vai ser, mas também a sua responsabilidade de garantir que, uma vez definido o que vai ser feito, que aquilo efetivamente seja feito e entregue dentro do prazo. Algumas empresas, aí é uma opinião pessoal minha, né? Mas algumas empresas dividem essas figuras de PM e PO, né? Product Manager e Product Owner. Eu acredito que não, assim, que as duas responsabilidades são de uma figura só. E a responsabilidade de garantir que o que vai ser feito no prazo que foi definido, com as entregas que foram definidas, é do PM. Então, junto com o designer, ele vai definir qual vai ser o fluxo de usabilidade, né? Então, como que os usuários vão enxergar isso ali, por exemplo, na utilização de um aplicativo, como que vai ser o fluxo, por onde que ele vai passar, quais são os cenários possíveis, qual que é a melhor experiência possível. E o time de tecnologia é responsável, né, os desenvolvedores, por desenvolverem o melhor código possível e a melhor infraestrutura para garantir que o produto vai estar sempre funcionando, que não vai ter bugs, que não vai parar de funcionar, que não vai demorar 1 bilhão de anos para carregar. Definido tudo isso, existe um prazo de entrega, que é o prazo de lançamento, que, por exemplo, é quando você tem que atualizar o seu aplicativo e você entra lá e tem uma coisa nova, e aí tem um tour te mostrando como que aquilo é feito. Então, esse prazo de lançamento precisa ser cumprido. E aí, para garantir que a gente chegue lá com tudo certo, tudo funcionando, sem nenhum bug, todos os cenários, isso é papel de um gerente de produto. Então, muitas coisas, mas basicamente entender o mercado, entender as necessidades da empresa, decidir o que vai ser feito, conseguir priorizar, definindo muito bem quais são os riscos e depois garantir que o que a gente combinou que vai ser feito seja feito e esteja pronto, sem bugs e sem nenhum problema no dia do lançamento. Então, isso é o que é responsabilidade e o que faz um gerente de produto. E depois a gente fala um pouco mais sobre como é o dia a dia. Gente, a to-do list do dia de hoje nunca acaba. Sério. Nunca acaba. Tô terminando de editar um vídeo agora, porque é de uma publicidade e eu quero enviar amanhã, só que amanhã eu vou ficar fora o dia todo, então eu queria terminar isso logo hoje. E aí, Baby Love, icônico, fez o nosso jantarzinho, que vai ser uma tapioca com uma saladinha, porque é o que deu pra hoje, né, Mozi? Muito bom. É isso, gente. Vou ver se eu termino isso logo pra poder descansar. Bom dia, galera. Gente do céu, que preguiça que eu tô. São 6h30 e eu acordei faz pouco tempo. E ontem, antes de dormir, eu fui dormir um pouco tarde, como vocês puderam ver, fazendo coisas da Skin Criadora de Conteúdo. E aí eu fiquei muito me questionando se eu deveria ou não acordar pra correr, porque se eu fosse correr eu precisaria acordar bem cedo, tipo 5 e pouco. E aí, só que eu já tô com um problema de pouco sono nos últimos dias, acumulado do final de semana e do início da semana, que eu não tava dormindo tão bem. Então, eu pensei que seria pior. Aí eu decidi levantar um pouquinho mais tarde e fazer meu treino de corrida na esteira mesmo, porque eu também tô muito animada pro treino, então eu não quero perder essa empolgação, sabe? Deixar de ir. Mas eu vou fazer na esteira aqui da academia mesmo, que é o que vai dar pra fazer. Então, a gente tá fazendo o que dá pra ser feito, entendeu? E é isso aí. E tô um pouco cansada já. Ainda é quarta-feira e eu já tô cansada, mas eu acho que essa semana tem muitas coisas acontecendo e acho que a questão do sono é o que mais pega pra mim, assim. Tipo, se eu não dormir muito bem,
eu fico bem exaustinha. Isso foi uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né? Tipo, eu posso fazer 1000 coisas, mas se eu tiver uma boa noite de sono, tudo se resolve. E é muito mais sobre dormir o tempo necessário do que acordar cedo pra ser produtivo. Mas não tô respeitando nada disso essa semana, tô só vivendo. Ai, mas é isso, tô aqui tomando meu cafezucho e daqui a pouco vou descer pra correr na esteira. Vamos ver se eu vou conseguir também fazer um bom treino correndo na esteira. Mas eu vou, fé que eu vou. Gente, estou aqui me arrumando porque hoje eu vou trabalhar do coworking de novo, só que dessa vez com as pessoas do time que são aqui do Brasil e que estão aqui em São Paulo. Eu não sabia até ontem à noite se ia rolar isso mesmo ou não, mas vai, que eu fiquei muito feliz porque a gente trabalha 100% remoto, então é sempre bom quando tem a oportunidade de conhecer as pessoas. E eu tô me arrumando pra ir pra lá agora. Fiz meu treino de corrida na esteira e aí tem aqueles momentos, né, gente, que a gente acha que tá fazendo boas escolhas e não tá. Eu não aguentei nada, quebrei no primeiro tiro longo do treino, então fui humilhada o treino inteiro. Coloquei o meu relógio aqui, eu não sei se deu pra entender, mas ele ficava o tempo todo assim pra mim, muito lento, muito lento. E eu ficava tipo, eu sei, eu tô fazendo o que eu posso e não tô podendo muito, então eu acho que o cansaço bateu, talvez o psicológico também da esteira, tipo, sei lá, às vezes o treino só tava muito pesado, né? Não sei, enfim. Sei que fiz o que pude e foi isso. E agora eu tô aqui me arrumando pra ir. E vou aproveitar enquanto eu tô aqui me arrumando pra rapidamente responder mais uma pergunta do Q&A que surgiu aqui nos comentários, que é sobre como é o dia a dia e a rotina de um gerente de produto. Então, o dia a dia, honestamente, envolve muitas reuniões, porque como eu falei ontem, a gente tem que estar muito alinhado sobre a necessidade da empresa, sobre a necessidade dos clientes, e isso você consegue conversando muito com a liderança, entendendo muito o contexto do que é esperado, conversando muito com os times que têm mais contato direto com os clientes. Eventualmente, né, algumas equipes atendem times internos, então o seu cliente são equipes da sua própria empresa e você precisa entender muito bem o que essas pessoas precisam. Então, faz muito parte disso estar em reunião para você se manter por dentro do que precisa ser feito e entendendo as necessidades, pesquisando, falando também com os clientes quando você tem a oportunidade, né, então fazendo entrevistas e tudo isso. E também toda a parte que a gente falou ontem de operacionalizar o que precisa ser feito, né? Então, garantir com o time que você vai conseguir chegar com o que precisa ser feito. E aí, normalmente, times de tecnologia trabalham no que a gente chama de sprints, né? Que são períodos de tempo, e o mais comum é que seja de 2 semanas, onde você começa uma sprint com um objetivo de entrega e você tenta chegar no final daquela semana com aquelas entregas. E aí o time de produto é responsável por estruturar o que precisa ser feito, né? Então, quando eu falo time de produto, normalmente é o PM e o designer. E aí envolve fazer esse discovery com os times internos, com os clientes externos e por aí vai. E também deixar tudo pronto, todos os requisitos. Então, normalmente a gente escreve um documento com tudo que precisa ser feito, alinhar isso com o time de tecnologia e garantir que está sendo executado conforme foi esperado e testando na medida em que as features forem entregues. Então, o dia a dia envolve muito isso, assim, você pensar no futuro e planejar o que vai ser feito de uma forma muito boa para não deixar buraco, porque quando você deixa buraco, no momento da execução você começa a achar problemas, né? Então, a gente não tinha pensado nisso, pode ser que isso não funcione assim e por aí vai. E o ideal é que você tente prever tudo isso antes, estando muito bem alinhada com todo mundo que vai estar envolvido nessas entregas, e que uma vez alinhado qual vai ser a entrega, que você consiga acompanhar o ritmo dessa entrega e ir testando para garantir que está sendo feito o que foi proposto e que a gente vai conseguir chegar no prazo também que foi definido. Então, dia a dia
é muito isso, assim, a gente trabalha muito próximo mesmo dos designers e dos desenvolvedores, mas também do que a gente chama de stakeholders, que são as outras áreas, normalmente áreas de negócio, né, de operações, que ajudam muito a gente, são quem trazem principalmente as necessidades ou ajudam a gente a entender melhor essas necessidades. E aí a gente faz isso através de muitas reuniões, mas também precisa de muito foco no dia a dia, porque eu sinto que às vezes as pessoas se perdem, né? E isso já aconteceu comigo várias vezes, tanta coisa, tanta reunião, tanta coisa acontecendo que você não consegue parar um momento e focar e tentar pensar numa boa solução para um problema e ser criativo e tal. Então, tem toda essa dinâmica que tem que acontecer externa de reuniões, mas eu tento também reservar momentos para mim de foco, para pensar, para planejar, e que eu acho que são muito importantes. Então, é mais ou menos assim que é o meu dia a dia. Terminando de trabalhar aqui e começando a trabalhar aqui. Estou postando um vlog no YouTube pra vocês e um vídeo no TikTok e no Instagram de uma parceria muito importante. Então, quando você assistir isso, se você ainda não foi lá conferir, você vá, tá bom? Por favor. Vamos lá. Gente, nossa senhora, tô até tonta. Mas vamos fazer um recap dos últimos 2 dias. Ontem eu fui trabalhar no coworking, falei com vocês que ia ter uma dinâmica de trabalho presencial no coworking com as pessoas do time que fossem aqui de São Paulo ou que estivessem aqui em São Paulo, então a gente se encontrou. Foi muito legal, primeiro encontrar as pessoas e conhecê-las pessoalmente, né, porque eu não conhecia ninguém pessoalmente. Então foi muito bom, acho que esses momentos são muito valiosos. Me deu um pouco de saudade de trabalhar no escritório, mas não todos os dias. Eu vejo muito valor, assim, nessas trocas. E foi muito bom essa parte da integração e de conhecer as pessoas. Mas também foi muito bom porque a gente teve uma dinâmica de apresentação da visão, missão e estratégia da empresa. A gente passou por tudo isso, um pouquinho de história, um pouquinho de futuro. E a gente teve a oportunidade também de se reunir em grupos. E aí, tanto pessoas presenciais como pessoas remotas, para discutir um pouco de tática, e para mim foi muito valioso porque foi a primeira oportunidade que eu tive de ter muitas pessoas de muitos contextos diferentes, porque trabalham em várias áreas diferentes, falando sobre o que elas enxergam como, primeiro, ideias super criativas de possíveis caminhos, e segundo, o que elas veem como oportunidade. E isso surge muito a partir do contexto que elas estão envolvidas e das dores que elas têm no dia a dia e dos problemas que elas enxergam. Então, foi muito rico, assim, foi muito rico pra mim poder absorver mais de tudo isso. Então, foi muito legal, foi um dia muito cheio, muito corrido. Obviamente, eu não consegui filmar muita coisa. Eu também não gosto muito, né, de ficar filmando nessas situações, porque tem muito dado sensível, tem pessoas que preferem não aparecer, então, enfim. Depois, à noite, tive aula de cerâmica, que foi ótimo. Eu tenho updates sobre o meu projeto de presente dos padrinhos, mas eu acho que eu vou deixar pra um próximo vlog pra não fugir muito do assunto. Mas a aula de cerâmica foi bem gostosa, assim, eu tava bem cansada e foi aula de dar acabamento nas peças. Então é uma aula que eu consigo relaxar muito. E, enfim, eu fiquei muito focada, passou voando e aí eu vim pra casa. Hoje de manhã eu acordei e já fui direto pro computador trabalhar. Eu optei por não ir treinar hoje, eu realmente estava muito cansada desde ontem.
Então, meu corpo tava sentindo, eu tô um pouco gripada, tipo, eu não tô 100%, então eu falei, não vou treinar e vou aproveitar pra começar a trabalhar cedinho. E foi o que eu fiz, e eu fiquei literalmente o dia inteiro na frente do computador, gente. Assim, o dia inteiro, eu não parei nem pra comer. Tipo, eu não deixei de estar no computador nem pra almoçar. E eu não tô romantizando isso, falando que isso é o máximo, mas assim, realidades. E por isso eu consegui gravar tão pouco também pra vocês. Mas foi um dia muito produtivo e muita coisa pra fazer, mas enfim, foi ótimo. E agora eu tô preparando meu jantar enquanto eu venho bater um papinho com vocês sobre mais um ponto do Q&A, que é uma dúvida que vocês colocaram nos últimos vídeos pra mim, que é sobre habilidades e formação e o que você precisa em termos de, acho que de tanto habilidades quanto requisitos técnicos para ser gerente de produto. Eu acho que falando do ponto de vista de habilidades, eu sei que isso é muito amplo e provavelmente vai estar em qualquer vaga de qualquer área que você for se inscrever, mas eu acho que 3 coisas me vêm na cabeça, assim, e a primeira é comunicação. E de verdade, assim, não é de tipo, comunicação. Não, você precisa saber se comunicar muito bem, você precisa ser articulado para comunicar o que você quer dizer e passar o que você precisa, e você também precisa entender muito bem o que as pessoas precisam. Então, ser capaz de criar esse relacionamento, de se comunicar muito bem com as pessoas é extremamente importante, tanto falando, né, mas também escrita, porque isso faz muito parte do nosso dia a dia, então de escrever o que precisa ser feito. Então comunicação é muito importante. Eu acho que pensamento crítico no sentido de questionar muito as coisas e as decisões e o porquê, e porque uma coisa é como é, e porque ela não pode ser diferente, e porque você tá pensando como você tá pensando. Então esse questionamento constante também é muito importante. E a terceira coisa que eu tinha pensado? Uma habilidade de resolver problemas também, assim, gostar de resolver problemas. Acho que esse é o grande ponto, né? Então, sempre o desenvolvimento de produto, desde a concepção inicial de um produto, um lançamento de um app, de um software, até melhorias que você vai fazendo constantes, isso tudo parte do ponto de que você tem um problema que precisa ser resolvido para o seu cliente final, para o usuário final. Conseguir olhar isso de uma perspectiva de vontade, né, de quero fazer, de quero resolver esse problema, de quero trazer ideias criativas ou ideias práticas pra gente conseguir fazer isso da forma mais rápida possível, é algo que você precisa ter, porque você vai ser demandado de fazer isso o tempo todo. Então, essas 3 coisas vieram muito na minha cabeça como habilidades. Em questão de formação, não existe uma formação necessária para ser gerente de produto, e como eu falei, né, em alguma troca anterior que a gente teve, varia muito, e muitas pessoas fazem transição de carreira, como é o meu caso, e eu acho que é muito rico quando as pessoas têm experiências em outras áreas e transicionam para produto. Então não tem uma formação específica, tem várias escolas de produto por aí que oferecem cursos, e se você funciona bem dessa forma fazendo cursos e você acha que seria muito importante para você pegar um contexto, eu acho que é válido. No meu caso, eu não cheguei a fazer nenhum curso específico de produto, eu fiz curso de outras coisas na época. O que mais que eu queria falar pra vocês? Eu acho que se eu puder dar uma dica em relação a como se aproximar do contexto de produto, tem um livro que pra mim foi o mais importante que eu li nessa trajetória, que chama Inspired. Posso deixar ele aqui na descrição, mas eu vou colocar uma fotinha aqui também. E ele é muito bom porque ele fala exatamente sobre o que é o trabalho de um PM, e ele dá muita perspectiva de negócio também, então é bem legal. Eu acho que esse livro é tipo um livro que você tem que ler se você quer trabalhar com produto. Tem uma newsletter e um podcast que são, né, da mesma pessoa, que é o Lenny's Podcast e Lenny's Newsletter, que pra mim é o melhor conteúdo profissional, eu acho, que eu já ouvi, porque é muito bom e ele consegue entrevistar muita gente muito, muito, muito boa. Então mesmo que você não seja de produto, vale dar uma olhada, principalmente no podcast. Mas se você quer trabalhar com produto, assim, é muito bom. Eu acho bem legal, eu aprendo muita coisa. Na newsletter tem bastante coisa, bastante dica prática de como fazer e como aprender, enfim, muitas dicas mesmo, baseadas em experiências de profissionais e empresas reais, e tipo, as empresas que a gente mais admira do ponto de vista de produto. Então é muito bom. E eu acho que tentar aprender diferentes habilidades no sentido de hard skills. Então, por exemplo, eu quando fiz a transição, o primeiro curso que eu quis fazer foi um curso de SQL para análise de dados,
Não um curso avançado, porque eu não preciso de um SQL avançado, mas um SQL básico, onde eu conseguisse gerar os dados que eu quisesse ver e tivesse autonomia nesse sentido. Então, acho que é bem legal você pensar em aprender sobre dados e analisar dados, isso é extremamente importante. Acho que do ponto de vista de negócio também é muito legal consumir bastante conteúdo sobre isso para você começar a pegar contextos sobre principalmente como as pessoas, os CEOs e os donos de empresas, as pessoas que fundam a empresa, como elas pensam, porque eu acho que esse pensamento ele tem que ser reproduzido no dia a dia de uma pessoa que trabalha com produto, e entender isso ajuda muito a gente na parte do senso crítico e de ter ideias. Então, dados, negócios é muito importante. Se você não tiver nenhum contexto sobre como um time de produto trabalha, também vale a pena você dar uma pesquisada em metodologias ágeis, né? Scrum, metodologias ágeis no geral, porque a dinâmica, né, e o dia a dia de um time de tecnologia é diferente. Então, trabalhar em sprints, tudo isso é muito novo. Eu sei porque foi muito novo pra mim quando eu fiz a transição, e aí talvez valha dar uma olhada também. Enfim, trouxe muitas e muitas coisas, fui falando o que veio na minha cabeça aqui de forma muito orgânica, mas acho que pareceu coisa demais, mas se você já tá num contexto, né, que você já trabalha numa empresa, você já tem uma posição, com certeza muitas dessas coisas que eu falei você já faz no seu dia a dia, são habilidades que você já tem. Então tenta pensar nas que você não tem, caso você tenha interesse também em migrar para produto, tá? Tô só partindo dessa premissa. Se você não quiser, você pode só ficar tranquilo aí. Mas era sobre isso que eu queria falar. E aí pensando, né, acho que a questão não tem uma formação específica, cursos podem ajudar, mas não necessariamente vão te ajudar. Acho que experiência ajuda muito mais. E normalmente as vagas para gerente de produto, elas pedem experiência. E aí, pra fazer uma transição pode ser um pouco difícil, por isso que eu sempre falo, se você tá numa empresa onde você tem liberdade de começar a olhar pro lado e começar a entender o que outras áreas fazem, pra mim, esse é o caminho mais rápido pra você chegar a uma posição dentro da área de produto. E existem posições de APM, né, que é um cargo de Associate Product Manager, que é um PM mais júnior, que sempre começa acompanhado por outro PM. Existem analistas de produto, que também começam a analisar normalmente dados sobre um produto. Existem pessoas que trabalham com research, né, pesquisa e experiência do cliente. Então, tudo isso vai te colocando ali bem próximo de produto de alguma forma, e eu tenho certeza que vai ser muito útil a sua experiência. É isso, gente. Falei um monte. Eu tô até me questionando aqui o tamanho que vai ficar esse vlog. Que ideia, né? Mas eu espero muito que vocês estejam amando. E não acabou ainda, porque vai ser um vlog de semana inteira. Eu falei, eu vou cumprir. Vamos agora jantar pra eu poder descansar, porque eu tô muito cansada. Escondidinho de mandioquinha com carne moída, uma saladona. E por aqui a gente não só grava vlog, a gente também assiste. Testando um ângulo novo, toda descabelada de cabelo molhado. Sei lá se isso vai ficar bom. Oi, gente, tudo bom? Deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Nossa, não bebi uma gota de água hoje, depois que eu comecei a trabalhar. Esqueci de levar meu copo, ficou aqui. Enfim, um segundo. Tô aqui fazendo o meu almoço, esquentando o meu almoço. Roubei uma marmita do Pedro, que as minhas prontas tinham acabado e ele ia almoçar fora hoje. Vou tirar um pouco desse arroz e desse feijão e vou comer tudo. Se ele me ama, ele não vai ligar. Tô aqui almoçando. Eu cheguei do treino, fiz um café da manhã rapidinho e já comecei a trabalhar mais cedo. E aí comecei a trabalhar com roupa de treino mesmo, coloquei só uma blusa por cima. E aí agora aproveitei o horário de almoço pra poder tomar um banhozinho. E como eu ia comer uma comida que já tava pronta,
ia super dar tempo. Então agora eu vou comer, que eu tô com bastante fome. Desconcentrei do vídeo. Fiquei tão concentrada na comida que eu desconcentrei. Mas é isso, vou aproveitar pra comer agora, descansar um pouquinho e voltar a trabalhar. Nos últimos dias, como tava muito corrido e aí eu tava um pouco desorganizada com a minha agenda, eu acabei almoçando muitos dos dias, com exceção dos dias que eu fui pro coworking, na frente do computador trabalhando. E por mais que às vezes seja necessário, não é legal, né? Não é uma boa prática. É bom ter um momento seu pra respirar, comer intencionalmente, prestando atenção na comida. Então, é isso que eu farei agora, mas logo logo eu já tenho que voltar. Sextou oficialmente, meus amores, graças a Deus. Essa semana foi muito cansativa, mas foi muito boa também ao mesmo tempo, não tenho do que reclamar. Mas assim, o ritmo foi intenso no trabalho, muita coisa, e eu tentando dar conta das duas skins, então foi realmente puxado, mas deu tudo certo, isso é o que importa. Consegui fazer muita coisa, aprendi muita coisa nova, enfim, tô muito feliz. E tô muito feliz que eu consegui gravar esse vídeo pra vocês, que é um vídeo que desde antes do YouTube, né, desde a época do TikTok, muita gente me pedia mais detalhes sobre o trabalho como gerente de produto. Então eu espero do fundo do meu coração que seja muito útil, que não seja muito técnico e que seja interessante pra vocês e útil acima de tudo. Foi um prazer imenso passar mais uma semaninha com vocês. Obrigada por estarem aqui. Lembra de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre o que você achou. Se você tiver mais dúvidas sobre qualquer coisa relacionada a trabalho, a produto ou qualquer assunto, não deixe de comentar aqui. E um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.